A leucemia é uma neoplasia maligna dos glóbulos brancos, as células que compõem nosso sistema de defesa contra germes invasores. Existem 4 tipos principais de leucemia, conhecidas como leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia linfocítica aguda e leucemia linfótica crônica. Existem 4 grandes grupos de cânceres que acometem o sangue, um deles é a leucemia. Antes de falarmos sobre a leucemia, é importante falar sobre os leucócitos, já que eles que sofrem a transformação maligna. Os leucócitos nada mais são do que glóbulos brancos. Eles são células produzidas na medula óssea e estão presentes no sangue, no sistema linfático. E em órgãos como fígado e baço. Essas células têm como função básica a defesa do organismo contra invasores, seja atacando diretamente ou produzindo de anticorpos contra invasores específicos. Todos os dias, milhões de leucócitos são criados e destruídos no nosso organismo. A medula óssea produz, média, 100 milhões de leucócitos por dia. Em média, nós temos a concentração de 4.000 a 11.000 células em cada milímetro de sangue do nosso corpo. Logo, quando ocorre uma infecção, o corpo passa a produzir mais leucócitos para aumentar as nossas defesas, voltando a níveis normais após a resolução do quadro. Em caso de infecção, a concentração sanguínea de leucócitos aumenta em geral até 20.000 células por milímetro. Então, a leucemia se caracteriza pela produção excessiva e inapropriada de leucócitos, defeituosos, ultrapassando normalmente em muito os valores sanguíneos normais ou esperados para casos de infecção. Algumas leucemias podem se apresentar com mais de 100.000 leucócitos. E existem 5 tipos diferentes de leucócitos: os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e os monócitos. A segunda classificação se dá entre leucemias agudas e leucemias crônicas. As agudas são aquelas causadas pela produção excessiva de leucócitos jovens, chamados de blastos, enquanto a crônica ocorre pelo acúmulo de leucócitos maduros. Nas duas formas, tanto os leucócitos maduros quanto os blastos são células defeituosas, sem função e produzidas descontroladamente. E a classificação final da leucemia se dá por leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia linfocítica aguda e leucemia linfocítica crônica. Vale ressaltar que as células leucêmicas não ficam restritas à medula óssea, espalhando-se pelo sangue e invadindo tecidos e órgãos como qualquer outro tipo de câncer. O diagnóstico da leucemia é sugerido pelo conjunto de sinais e sintomas associados a um grande aumento na contagem de leucócitos no hemograma. É possível haver leucemia sem possíveis alterações nos leucócitos no hemograma. Porém, a confirmação da existência de leucemia é feita através da biópsia de medula óssea. Apesar de estarem agrupadas no grupo das leucemias, cada uma delas tem caso clínico, tratamento, prognóstico diferentes. Na leucemia mieloide aguda, vai ocorrer por transformação maligna das células jovens, os blastos, que irão dar origem à linhagem mieloide do sangue, que é a parte dos leucócitos, hemácias e plaquetas. Pode ocorrer em diferentes idades, sexo e grupo étnico. Porém, é mais comum em grupos acima de 60 anos, no sexo masculino e em brancos. Exposição prévia à quimioterapia, radiação, a produtos tóxicos como benzeno, parece aumentar o risco. O cigarro possui inúmeras substâncias tóxicas, entre elas o próprio benzeno, favorecendo o aparecimento de leucemias. Já a leucemia mieloide crônica é a transformação maligna das células adultas da série mieloide. Ou seja, é uma doença com um curso mais arrastado do que a forma aguda, porém após 5 anos um risco de transformação blástica, ou seja, de agudização, tornando-se tão progressiva quanto a LMA. A leucemia linfocítica aguda se caracteriza por uma grande produção de linfócitos imaturos, chamados de linfoblastos. É a leucemia mais comum nas crianças, sendo também bastante comum nos adultos. O prognóstico da doença em crianças é atualmente bem melhor nos adultos. A febre, com ou sem causa aparente, é um dos sintomas mais comuns. Assim como qualquer outra leucemia, o diagnóstico definitivo é feito através de biópsia de medula óssea. E por último, a leucemia linfocítica crônica. É a leucemia dos linfócitos maduros.
É a forma de leucemia mais comum nos adultos, exceto nos países asiáticos. O linfoma é um tipo de câncer que começa nas células do sistema linfático, que inclui os linfonodos, baço, timo e outros órgãos. As células linfáticas afetadas se multiplicam descontroladamente e formam tumores nos órgãos linfáticos, ou mesmo fora deles, como pele, ossos, fígado e outros. O tratamento dos linfomas e das leucemias pode incluir quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, até mesmo transplante. As duas doenças podem ter sintomas semelhantes, como fadiga, perda de peso e infecções frequentes, o que pode tornar o diagnóstico mais desafiador. No entanto, existem diferentes testes e procedimentos médicos que podem facilitar a diagnosticar essas doenças. Primeiro, histórico médico e exame físico. O segundo é hemograma. O terceiro é biópsia de medula óssea. O outro é biópsia de linfonodo. Teste de imagem. Análise de células sanguíneas. Células do sangue podem ser coletadas e examinadas ao microscópio. Para detectar alterações, podem indicar a presença de câncer. Testes genéricos. Por fim, é importante mencionar sobre o diagnóstico que os pacientes devem procurar ajuda médica assim que perceberem sintomas anormais e seguir recomendações do profissional de saúde para o diagnóstico preciso e tratamento adequado de leucemia e linfoma. Exame de imunofenotipagem. Como é feito? É um exame que pode ser feito em sangue periférico, na medula óssea ou em algum tecido. Por meio dessa técnica, é possível observar quais tipos de células estão presentes no material coletado e qual a porcentagem de cada grupo. Esse teste é utilizado para diagnosticar diversas doenças hematológicas, tanto benignas quanto malignas, além de também ser fundamental para planejar o tratamento e acompanhar como o paciente está respondendo à terapia. A doutora Lídia Bacal afirma que os médicos podem solicitar essa análise quando há pancitopenia, ou seja, anemia, leucopenia e plaquetopenia, linfocitose, aumento de linfócitos acima de 5.000 e diante de algumas outras situações. Ela exemplificou falando que em sangue periférico, se você tiver uma linfocitose, a imunofenotipagem permite diferenciar a linfocitose reacional de uma linfocitose maligna. A especialista ainda conta que, uma vez tendo o diagnóstico já fechado, esse teste também possibilita identificar qual estágio ou fase a leucemia, linfoma, mieloma múltiplo estão. Os exames moleculares que utilizam as técnicas de PCR, que é a reação em cadeia por polimerase, por exemplo, permitem a detectação de alterações genéticas e biomarcadores específicos do câncer, que trazem informações sobre o tumor, sua gravidade, prognósticos para o paciente e risco aos familiares.